A paz de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estar com vocês no Encontro Estadual de Ministérios da RCC Santa Catarina. Quero acolher a todos os formadores e formadoras do nosso estado, em especial aos irmãos da Diocese de Chapecó, minha diocese. Eu me chamo Dayana e nesse tempo estou à frente do Ministério de Formação da RCC do Brasil. Participo do grupo de oração Monte Tabor, na paróquia São Cristóvão, na cidade de Chapecó. Também sou grávida, esperando o meu quarto filho, sou casada. Graças a Deus, eu e minha casa servimos ao Senhor. E estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor pede para nós nesse tempo, onde nós estamos vivendo toda essa pandemia, onde nós não podemos ministrar as nossas formações como de costume, mas o Senhor nos proporciona uma graça especial para esse tempo. Esse congresso, esse encontro estadual de ministérios, é uma graça especial para nós, que nós possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesses dias, meus irmãos. Quero que você pegue a sua Bíblia, lá em 1 Pedro 1, nos versículos 15 a 22. Vamos ver o que o Senhor fala para nós. O tema desse nosso ensino, desse primeiro momento do nosso workshop é: em obediência à verdade, praticai o amor fraterno. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Capítulo 1 da primeira carta de São Pedro, versículo 15 em diante. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor a vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas, para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração. Eu vou ler novamente esse último versículo. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. Olha a palavra que o Senhor tem para nós. O título, que na Bíblia da Ave Maria diz exortação à santidade. Então o Senhor está chamando a nossa atenção, meus irmãos, nos encorajando, nos estimulando a buscar uma vida de santidade. É assim que nós iniciamos o nosso workshop do Ministério de Formação, com o Senhor recordando isso para nós. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado para cada um de nós. Sede santos, ser santo, buscar a santidade, viver a santidade. A santidade é o nosso chamado maior, meus irmãos, para que nós sejamos santos como Jesus é santo. O Papa Francisco, na exortação apostólica Alegrai-vos e Exultai, que trata sobre a santidade, ele vem dizer para nós que a santidade é o rosto mais belo da igreja. E esta beleza está ligada ao fato de que todas as pessoas podem vivenciá-la de diferentes maneiras. Todas as pessoas podem ser santas, santos, de diferentes maneiras. Olha o que ele diz para nós. O que eu quero recordar com essa exortação é, sobretudo, a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. A chamada que dirige também a ti. Sede santos, porque eu sou santo. O Concílio Vaticano II já nos recordava e nos trazia
esse pedido, né? Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. Ou seja, a santidade, meus irmãos, é para todos nós. A santidade é a nossa vocação. Cada um no seu estado de vida, cada um no seu caminho, mas nós precisamos desejar a santidade. O Senhor nos chamou à santidade. Não se trata de um privilégio ou para alguns, para os papas, para os bispos, para os padres, para aqueles que são religiosos, consagrados. Não, a santidade é para todos nós. E ela é acessível a toda a realidade. O Papa João Paulo II já nos ensinava, né? Santos que bebem Coca-Cola e vestem calça jeans. Santos dos dias de hoje. Santidade nas pequenas coisas. Santidade no ordinário da nossa vida. É isso que o Senhor nos pede. E a gente sabe que o objetivo da formação final dele, o objetivo final de toda a formação é a santidade, meus irmãos. A formação dentro da renovação carismática católica não serve simplesmente para formar um servo, para preencher uma lacuna dentro de um grupo de oração, uma necessidade de um grupo de oração. A formação é muito mais do que isso. A formação forma homens e mulheres para serem autenticamente cristãos nesse mundo, para darem razão à sua fé, para que sejam firmes, sólidos e não se deixem desviar por qualquer sopro de doutrina. Esse é o objetivo da formação. Esse é o objetivo da formação, para que nós sejamos cada vez mais apaixonados por Jesus, desejosos do céu, desejosos da santidade, conhecendo mais o Senhor, conhecendo mais a igreja. Nós queremos e desejaremos amá-lo, desejaremos imitá-lo ainda mais. Esse é o pedido de Deus para nós, a partir da formação. Então, o objetivo da formação final é a santidade. A formação, ela vem nos moldar, meus irmãos. A formação, ela nos coloca na forma de Cristo. Como um barro nas mãos do oleiro, nós vamos sendo moldados pelo próprio Cristo, porque quem ensina é o Senhor, quem age na formação é o Senhor, é Ele quem vai moldando o nosso coração. A formação vai libertando a nossa visão espiritual, a formação vai nos dando conhecimento e entendimento, desejando viver aquilo que a igreja ensina. Então a formação tem esse papel também de nos levar, de nos lapidar, nos colocando na forma de Cristo. Ela nos leva para o céu, ela nos leva para mais próximos de Jesus. Sim, porque Ele é o nosso modelo de santidade, né? A palavra nos diz, sede santos porque eu sou santo. Então o Senhor é o nosso modelo. É Ele quem nós temos que imitar, nós temos que ser imitadores de Cristo, assim como nos ensina São Paulo aos Efésios. Sede, pois, imitadores do Senhor, como filhos muito amados. Sede, pois, imitadores do Senhor. Então nós precisamos imitar a Cristo. O que o Senhor faria no meu lugar? Qual a atitude de Jesus que eu preciso ter na minha vida? Isso nós precisamos ter no coração. E se a gente olhar de novo aqui para o versículo 15, sede também vós santos em todas as vossas ações, em todas, não é em algumas, mas é em todas as nossas ações, atitudes, em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos buscar a santidade, ser obedientes a Cristo, à sua palavra, ao seu ensinamento, porque Ele é o nosso modelo. E se Ele é o nosso modelo, meus irmãos, nós precisamos seguir o seu exemplo, fazer o que Jesus fez, seguir aquele que nos ensinou. Muitas coisas o Senhor pode nos ensinar e nós vamos trazer alguns elementos aqui que nos ajudam nesse processo de santidade dentro do nosso ministério, dentro da nossa missão, dentro daquilo que o Senhor nos pede nesse tempo. Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina é a obediência. Não existe santidade sem obediência. Jesus foi obediente ao Pai. Em tudo, Jesus fez a vontade do Pai, né? Se nós olharmos lá em João 6,38, vem nos dizer:
pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha claro isso. No Horto das Oliveiras, quando Jesus já estava prestes a ser crucificado, a enfrentar todo aquele momento de dor, de sofrimento, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito sobretudo a vossa vontade. Então o Senhor tinha claro isso. Em tudo ele foi obediente ao Pai, e nós precisamos ser assim, meus irmãos, obedecer ao Senhor, obedecer à igreja, obedecer aos nossos pastores, obedecer àqueles que são os nossos coordenadores, no nosso caso, enquanto movimento da Renovação Carismática Católica. A obediência precisa estar no nosso coração. Quem obedece não erra. É preferível errar com a igreja do que acertar fora dela. Eu sei que vocês já devem ter ouvido essas frases, mas é isso. Quem obedece não erra. Se você pegar a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 5, vai nos dizer: servos, obedecei os vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar os homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Então o Senhor está falando na sua palavra: obedecei os vossos senhores temporais. Então nós precisamos viver a obediência, meus irmãos, assim como a palavra nos pede, como se fosse ao próprio Cristo. O Senhor usa, o Senhor chamou esses irmãos, o Senhor conduziu o nosso movimento, e nós precisamos seguir aquilo que Ele diz, aquilo que Ele pede para nós. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é a obediência. Não existe santidade sem obediência. Depois, irmãos, outra coisa muito importante que nós vemos em Jesus, o testemunho de vida. Não existe santidade sem testemunho de vida. Jesus, ele foi coerente em tudo. A sua vida era um reflexo da vida do Pai. Lá em João ele vem nos dizer de novo: aquele que me viu, viu o Pai. Então Jesus refletia o Pai, Jesus refletia a Deus. E nós, quem temos refletido, meus irmãos, na nossa vida, na nossa missão, no nosso ministério? Quem nós estamos refletindo? Será que estamos refletindo o Senhor? Será que as nossas atitudes refletem as atitudes do Senhor? Precisamos testemunhar com a nossa vida aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, precisa ser vivido em nós, muito mais do que palavras, dar testemunho de vida, dar testemunho fora da igreja e dentro da igreja. Só assim a nossa missão vai produzir frutos. Tem uma canção que diz: eu não quero só dizer amém, eu preciso mostrar com a vida que eu creio. Então as nossas atitudes, o nosso testemunho vai arrastar muitas pessoas para o Senhor. O nosso estilo de vida, o nosso buscar a retidão, a santidade, uma vida em Deus, vai atrair muitos para o Senhor. Então isso o Senhor também nos ensina, Se nós continuarmos lá em Efésios, diz assim: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Olha o Senhor dizendo para nós no capítulo 5, no versículo 8. Outrora erais trevas, mas agora sois luz. Comportai-vos como verdadeira luz. Se a gente continuar lendo no versículo 15, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Cuidado com a vossa conduta. Então, testemunho de vida. Mostrar com a vida aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, mostrar com a vida a nossa fé. Terceiro ponto que Jesus nos ensina: não existe santidade sem anúncio da verdade. Então nós vimos obediência,
testemunho de vida e agora anúncio da verdade. A palavra nos ensina lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade precisa ser anunciada. Jesus veio para anunciar a verdade, foi por isso que ele foi morto, porque ele veio anunciar a verdade e muitos não queriam ouvir, muitos não queriam aceitar, mas a verdade precisa ser anunciada e não existe meias verdades, existe a verdade. Cristo, né, é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos anunciar a verdade, anunciar aquilo que ele nos ensinou, anunciar aquilo que ele nos colocou, os seus mandamentos, as suas leis. Nós precisamos anunciar, irmãos. Não estamos aqui para anunciar a nossa vontade, a nós mesmos, mas estamos aqui para anunciar o próprio Cristo, que é a verdade, e a verdade nos libertará. Nós, como formadores no Ministério de Formação, recebemos do Senhor um chamado de sermos guardiões da nossa identidade, guardiões da identidade da renovação carismática católica. E o que é ser um guardião? O que é ser um guardião guarda, né? O guardião, ele é nomeado por uma autoridade para assumir uma responsabilidade de guardar algo de valor. Então, foi nos confiado algo de valor. Para nós, dentro do Ministério de Formação, em especial nesse ano na Renovação Carismática Católica, o Senhor nos traz a passagem do sentinela. Ele nos constituiu sentinela da casa de Israel. E o Senhor fala que logo que escutares o seu oráculo, a sua ordem, ela deverá ser transmitida. Então nós somos esses guardas, esses guardiões que recebem esse tesouro do Senhor e que ao ouvir a sua ordem, a sua palavra, precisam transmiti-la. E transmiti-la como? De forma inalterada, com responsabilidade. Aquilo que nós recebemos sem querer anunciar a nossa vontade. Sem estarmos aqui, meus irmãos, para agradar aos homens, mas estamos aqui para agradar o nosso Deus e fazer, sobretudo, a sua vontade. Mesmo que às vezes formos incompreendidos, precisamos fazer a vontade do Senhor. Trazer a sua verdade, com amor, com caridade, mas nós precisamos anunciar a verdade, que é Cristo. Nós precisamos ser fiéis, irmãos, àquilo que o Senhor nos pede, ainda mais enquanto formadores. Quantos serão formados a partir daquilo que nós trazemos do nosso ensino? Então nós não podemos trazer aquilo que nos agrada, ou para agradar as pessoas, trazer aquilo que agrade. Não, nós temos que trazer a verdade, aquilo que é a vontade do Senhor. Aquilo que recebemos como verdade precisa ser anunciado sem nenhuma confusão ou ambiguidade. Então, essa também é a nossa missão. E se fizermos isso, estaremos caminhando rumo à santidade, porque a verdade nos coloca nesse caminho de santidade, porque a verdade é Cristo. Então, anunciar a verdade. E por fim, meus irmãos, sobretudo, não existe santidade sem amor. Então, nós já vimos obediência, testemunho de vida, ouvimos falar sobre anunciar a verdade e agora o Senhor nos fala sobre o amor. Sim, Ele nos deixou o mandamento do amor. Se formos ler lá em Mateus 22, 33 e o 39, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? O Senhor nos pede para viver a lei. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior, é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor ao Senhor precisa ser refletido
no amor ao irmão. Ele se reflete, aquele que faz a experiência do Cristo, que vive o encontro pessoal com Jesus, transborda no amor ao irmão. Não tem como, não tem de outra forma. Foram assim que nasceram as primeiras comunidades. O amor exalava no coração deles. O amor a Cristo nos leva a amar os nossos irmãos. E é esse amor que precisa mover os nossos corações, meus irmãos. É esse amor sincero, como a gente viu lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22. Tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração. Então, o amor precisa mover as nossas ações, o nosso servir, o nosso viver com sinceridade. Não um amor fingido, não um amor da boca para fora, mas de dentro do coração. Lá em Efésios 5, no versículo 2, diz: progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Então, Cristo, mais uma vez, vem nos ensinar, progredir, crescer. E esse vem falar do tema da nossa pregação. Em obediência à verdade e praticai o amor fraterno. É uma ordem para nós e nós precisamos crescer, irmãos, nesse amor fraterno. Como Jesus nos ensinou, como o Senhor fez, Ele deu o exemplo. Ele diz, né? O maior, aquele que mais ama, é aquele que dá a vida. Não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Então, amar é dar a vida. Não por um peso, não por obrigação, mas por amor. A nossa missão precisa ser feita por amor. Obedecendo aquilo que o Senhor nos pede, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, precisamos exercer o amor. E amar não é sentimento, meus irmãos, amar é decisão. Eu me decido amar. Amar somente aqueles que nos amam, somente aqueles que concordam conosco? Não, amar a todos. O exercício do nosso ministério precisa ser no amor, por amor, para o amor, pelo amor. O amor precisa mover as nossas ações. Amar a todos, amar sem esperar nada em troca, amar sem esperar recompensa, porque a nossa recompensa é o Senhor, é Ele quem nos dará a recompensa. Amar é doação, é entrega. Santa Teresa de Calcutá nos diz, olha que forte essa frase, o amor para ser verdadeiro tem que doer. O amor para ser verdadeiro tem que doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isso nos machuque. Então amar dói. Amar muitas vezes dói, porque como Jesus fez, amar é humilhação, é entrega, é negar a nossa vontade, é negar os nossos sentimentos muitas vezes para amar o outro, para se doar ao outro, para levar Cristo ao outro. Amar precisa ser a nossa razão de existir dentro do nosso ministério, dentro da nossa missão e a nossa vida. E como nos ensina Santa Teresa, o amor para ser verdadeiro tem que doer. O nosso coração precisa se deixar ser lapidado pelo Senhor para amar, para viver com sinceridade, como nos ensina a palavra. E isso faz parte da nossa identidade, meus irmãos. Nós que estamos falando tanto nesse ano do resgate da identidade, da renovação carismática, a vivência fraterna, o amor fraterno é parte da nossa identidade. Eu não posso dizer que eu vivo plenamente a minha identidade se eu não vivo o amor fraterno, se eu não vivo a caridade, né? É o tripé, é a prática dos carismas, é o batismo no Espírito Santo e é a vida fraterna. Se a gente tirar um pé do tripé, vai cair, não vai ficar firme. Então,
o amor também é alicerce. O amor é alicerce na construção da nossa missão. A nossa missão precisa estar alicerçada no amor a Deus e no amor aos irmãos. Não pode ficar só na palavra, numa apostila, num texto, mas nós temos que trazer para a nossa vida. Amar a todos, amar aqueles que o Senhor colocar na nossa vida, amar aqueles que são mais fáceis, aqueles que são mais difíceis. E isso é obra do Espírito Santo, meus irmãos. É Ele quem vai dar a graça ao nosso coração. Lá em João, no capítulo 13, versículo 35, diz: Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nós não seremos reconhecidos pelo número de formações que nós demos, pelo quanto de conhecimento nós temos, por quantos retiros nós organizamos, por aquilo que nós fizemos, mas nós seremos reconhecidos pela medida em que nós amarmos, pelo amor. É pelo amor que vocês serão reconhecidos, Jesus falou aos discípulos e fala hoje para nós. E o inimigo de Deus, ele sabe que a única maneira de destruir o homem é semeando a discórdia e a divisão. Por isso, a palavra nos diz, um reino dividido não subsiste. A palavra já vem dizer isso. Precisamos, meus irmãos, lutar contra esse joio da divisão, da discórdia e semear o amor, viver o amor, mesmo que doa. Porque como nos ensina Santa Teresa de Calcutá, amar dói. Amar dói. Então nós precisamos amar, viver o amor. Temos um rebanho para cuidar, meus irmãos. Como formadores, o Senhor nos coloca ovelhas, formando-os para cuidarmos. E nós precisamos cuidar dessas ovelhas como o pastor cuida. Dar a vida pelas ovelhas. Se preciso, o pastor, ele deita na porta do redil, ele fica ali, ele passa a noite para não permitir que o lobo entre e tome as suas ovelhas. Para não permitir que o joio seja semeado, o joio da divisão, o joio do desamor. Então nós precisamos cuidar dessas ovelhas que o Senhor nos deu, que o Senhor confiou a nós. Amá-las, pastoreá-las. Umas vão precisar de mais cuidado, outras já vão caminhando mais facilmente, mas nós precisamos cuidar das ovelhas que o Senhor nos deu, porque o lobo está sempre à espreita, esperando uma brecha do pastor para entrar e tomar as suas ovelhas, Lá em 1 Pedro também nos diz, sede sóbrios e vigiai, vosso adversário o demônio anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar, resisti-lhe na fé. Então, meus irmãos, nós precisamos desejar ser imitadores de Cristo. Nós precisamos desejar ser outros Cristos aqui nessa terra para caminharmos esse caminho de santidade. E não existe santidade sem obediência, sem fidelidade a Deus. Não existe santidade sem testemunho de vida. Não existe santidade sem amor. Não existe, meus irmãos, não adianta. Nós precisamos viver isso na nossa fé, obedecendo à verdade que é Cristo e exercendo o amor, porque nós somos um povo escolhido. Eu queria terminar com vocês com essa passagem de 1 Pedro 2, no versículo 9. 1 Pedro 2, no versículo 9. Olha o que o Senhor nos diz, meus irmãos. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou, a sua luz maravilhosa. Vós sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Nós somos escolhidos pelo Senhor, uma nação santa, para publicar aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que nós aprendemos, as virtudes de Cristo.
Então nós precisamos aceitar e acolher esse chamado de santidade do Senhor. O Senhor nos escolheu, sobre nós existe um chamado, uma eleição. Ele deseja a nossa santidade. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor fala para nós. Santidade na vida, santidade na missão, isso é um processo, meus irmãos. É claro que muitas vezes nós vamos cair, nós vamos falhar, mas nós sabemos que a nossa meta é o céu, que a nossa meta é Jesus Cristo, é sermos como Jesus, imitadores de Jesus. Então, mesmo caindo, levantemos, renovemos as nossas forças e sigamos em frente. É hora de dar a nossa resposta para o Senhor. É hora de respondermos a esse pedido que Ele nos fez nesse ensino. Sede santos, sede imitadores de Cristo, sede santos em toda a vossa vida, imitem a Cristo nesses pontos que nós trouxemos, em tantos outros que nós poderíamos ter trazido aqui. É hora de nós darmos a nossa resposta. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser santa, mesmo limitada, mesmo pecadora, Senhor. Eu quero ser tua imitadora. Você pode dizer isso para Jesus também. Eu quero ser teu imitador. Eu quero testemunhar com a minha vida, Senhor, o teu amor, o teu evangelho, o teu ensinamento. Eu quero ser obediente e fiel a ti, à igreja, Senhor, aqueles que o Senhor colocar na minha vida enquanto autoridade, enquanto pastores. Eu quero ser obediente, eu quero ensinar a verdade que és tu, Senhor. Eu quero que a minha formação, que o meu servir seja para levar a verdade aos corações e, sobretudo, Senhor, eu quero viver o amor. Eu desejo, Senhor, viver o amor. Faça a sua oração também aí na sua casa, responda para o Senhor a isso que Ele te pede, a isso que Ele me pede, a isso que Ele pede a nós, formadores e formadoras do estado de Santa Catarina. Sede santos, buscai a santidade, que a santidade seja a nossa meta, sem esquecendo que não há santidade sem amor, não há santidade sem doação, sem entrega. Que possamos pedir ao Espírito Santo neste dia que venha selar essa graça em nós, sim, porque tudo só é possível pela ação do Espírito Santo e Ele conhece o nosso coração. Se nós desejarmos a santidade, se nós desejarmos viver tudo que o Senhor nos ensinou, Ele nos dará graça. Então, deseje aí do seu coração que o Espírito Santo te visite nessa tarde, que o Espírito Santo te batize, que o Espírito Santo te faça desejar ainda mais a santidade, o céu, mesmo caindo, mesmo errando, levantando e focando no Senhor, que é a nossa meta. Vem, Espírito Santo, vem derramar a tua graça sobre todos os formadores do estado de Santa Catarina. Vem derramar essa graça da santidade, essa graça da obediência, do amor, em todos os corações, que sejamos aqueles e aquelas que o Senhor possa contar, que sejamos realmente, Senhor, essa raça escolhida, esse povo que o Senhor escolheu na luta, no desejo da santidade. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, nós pedimos, derrama sobre cada um de nós uma porção dobrada do teu Espírito Santo. E já te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento, por aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Bendito seja, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Te bendizemos e te exaltamos. Tu és o nosso modelo, tu és aquele a quem nós queremos imitar, seguir os passos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.